Olá, boa noite a todos. Estamos começando aí uma mensagem de amor. Vamos nos juntar nessa corrente de amor, gente, porque hoje nós vamos falar coisas muito relevantes. Eu acho que toda vez que a gente se encontra nessa live de amor, de mensagem de amor, eu sinto dentro de mim renovada nas minhas esperanças, eu sinto bem, sabe, assim, o bem dentro de mim, o bem no meu olhar, o bem fora. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa noite a vocês do YouTube, que bom que vocês estão acompanhando essa live aí pelo YouTube gravada, muito bom. Queria até aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativarem o sininho, porque semanalmente, toda segunda e quinta, a gente tem vídeos novos, a gente tem novos conteúdos, e conteúdos, gente, que fazem bem para a alma, que fazem bem para a nossa vida, que faz nosso coração sorrir, no momento que a gente está precisando tanto de renovar as nossas energias, repor as nossas esperanças, alargar o nosso amor e nosso entendimento. Então, é muito bom a gente poder ter esses conteúdos sempre, né? Então, se inscreva no nosso canal do YouTube também. Nosso Instagram, a gente o tempo todo tá fazendo algumas coisas, né? Aí, produzindo. A gente tem oração todos os dias às 18 horas. Temos vários encontros durante a semana e faz com que a gente se sinta nesse momento mais próximo. Porque a gente não tem nesse momento a Dedico Física, mas esse espaço virtual que a gente vem criando da Dedico Virtual é um espaço também de acolhimento, é um espaço também de paz, é um espaço que cabe a todo mundo e que a gente pode nesse momento se unir se unir junto com todas essas boas vibrações, com as mensagens dos mestres de luz, com a mensagem de amor para a Terra, na vontade de termos ações transformadoras para o nosso despertar. Então é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente fala da mensagem de amor, é porque nós acreditamos no amor. E eu realmente acredito no amor, acho que a gente tem que se inspirar. É lógico que a gente tem por exemplo, tem várias coisas que a gente precisa melhorar, que eu preciso melhorar. Tem um caminho longo aí pela frente, de descobertas, de desafios, de arestas a serem aprimoradas, mas a crença de que o amor realmente é a solução para todos os problemas, de que o amor é a resposta e que o amor de Deus, ele realmente existe e ele é a sustentação da própria vida, essa crença, ela persiste, ela tá o tempo todo aí com a gente e a gente tenta alimentar essa fé a cada dia que nasce. E hoje, gente, eu vim aqui falar, eu queria, antes de começar essa live, eu queria contar uma história para vocês. Adoro contar história, acho que a história ela mexe com outros lados do nosso cérebro e ela toca a gente em outras esferas, né? Então ela mexe com os arquétipos, com muitas coisas que a gente tem dentro da gente. E tem uma história muito interessante que eu quero dividir com vocês. E é a história, gente, do sapinho e do pau de sebo. Não sei se você já escutou essa história, mas na floresta, num belo dia na floresta, o sapinho estava passando e viu um fuzuê. Estava acontecendo alguma coisa ali no cantinho perto da lagoa. E aí ele viu dezenas de sapinhos em volta de um pau de sebo. Pau de sebo é aquele pau, né, que escorrega. E eles estavam fazendo um concurso de quem conseguiria chegar no alto daquele pau de sebo e colocar uma bandeirinha. E todos os sapinhos já estavam com sebo pelo corpo porque estavam tentando e não conseguiam. Quando o sapinho foi se aproximando, vendo aquela confusão, ele via um sapo tentando e via todos os outros sapinhos falando assim: você não vai conseguir, é muito difícil, você não é capaz, sai daí, desiste logo. E aí o sapo ia lá e escorregava. Aí tentava outro sapo e aí os outros sapinhos falavam: você não vai conseguir, desce daí, você é ruim, sai logo, sai fora, você não é capaz, isso não é pra você, você é muito fraco. E o sapinho escorregava. E outro sapinho e todos os outros sapos a mesma coisa: sai daí, você é um fracote, você não vai conseguir. E escorregava. E no final todo mundo já tava com a barriga lá encebada e os sapinhos falando. Esse sapinho só olhou de longe aquele fuzuê, não estava escutando o que estava acontecendo, e aí foi andando e pulou no pau de sebo.
Quando ele pulou no salto do pau de sebo, ele continuou subindo. E outros sapinhos assim, você não vai conseguir, você é fracassado, sai daí, você é muito fraco, vamos rir dele. E ele continuou até que ele conseguiu colocar a bandeirinha lá em cima. Quando ele desceu, o senhor sapão, o rei dos sapos que estava ali, falou, gente, como você conseguiu subir nesse pau de sebo e colocar a bandeira lá em cima, sendo que todos os outros sapinhos não tinham tentado e não conseguiram? E o sapo olhou para ele e fez assim, não tô te escutando, né? Tipo, falando com ele o sinal que ele não estava escutando, porque o sapinho era surdo. E foi por isso que ele conseguiu fixar a bandeira lá em cima. Porque, na verdade, ele não estava escutando tudo que aqueles outros sapos estavam falando. E isso deu força para ele escutar a sua própria voz, a sua própria verdade. O que ele acredita. E essa voz interior dele, somente essa voz que ele conseguia escutar, era um sapinho surdo, que guiou ele até conseguir colocar a bandeira. E isso nos mostra, gente, que muitas vezes, para a gente conquistar os nossos sonhos, para a gente viver aquilo que a gente acredita, para a gente alcançar as nossas metas, nós temos que ser igual a esse sapinho surdo. Nós não podemos escutar o que os outros sapinhos ficam falando. As opiniões tantas que as pessoas têm, que não são opiniões construtivas. Existem sim as opiniões de pessoas que nós nos importamos, que nós rendemos autoridades, que são opiniões construtivas. Mas existem muitas opiniões que as pessoas dão simplesmente por dar, são opiniões destrutivas. E aquela, todo mundo falando ali, estava o quê? Desestimulando todos os outros que tentavam, porque eles acreditavam mais naqueles sapos que estavam falando do que na sua voz interior. Eles davam mais crédito ao que os outros falavam em relação àquilo que ele realmente sabia que era verdade. E a gente tem que se questionar. Quantas vezes a gente às vezes está dando credibilidade, rendendo autoridade a pessoas, a opiniões que você não precisa render essa autoridade. Acho que tem pessoas especiais na nossa vida que a gente ri, é aquelas pessoas que a gente consulta quando a gente sente alguma coisa, que são pessoas que a gente rende essa autoridade. Agora, no mais, né, a Brené Brown fala sempre, que é uma grande escritora, né, americana, que fez uma das palestras mais vistas, né, um dos TEDs mais vistos no YouTube até hoje, e ela trata justamente da vulnerabilidade. Ela fala, é muito fácil ficar na arquibancada apontando aquele que está na arena. Mas aquele que está na arquibancada nunca vai chegar a estar na arena. Então ele não pode falar. Ele não pode falar do que um papel que ele não viveu. Então, às vezes as pessoas ficam na arquibancada da vida, apontando o que os outros que estão na arena estão tentando fazer. Quem está na arena é aqueles que tiveram coragem de ir em busca de seus sonhos. Tiveram coragem de viver o que eles acreditavam. E fica um tanto de gente de arquibancada, falando da posição da arquibancada, julgando, desestimulando o sonho do outro. E é muito fácil, se você tá na arquibancada, falar de alguém que tá na arena. Agora desce pra arena. E tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão descer pra arena. Vão passar a vida inteira somente olhando e apontando a vida dos outros, nas frustrações da sua própria vida. E tem aqueles que vão ter coragem de ir pra arena. E aqueles que estão na arena têm que saber que sempre vai haver arquibancada. E que a arquibancada não pode determinar o seu fracasso ou o seu sucesso. É a sua história. E você tem que ser o protagonista dela. Você que tem que determinar isso com a sua voz. Você é o narrador da sua própria vida. E a gente tem que lembrar disso. Que o sapinho escutou mais a voz interior dele. A narração que ele quis dar. Que ele conseguiria colocar a bandeira lá em cima. Do que as vozes alheias. Quantas vozes você tem escutado que tem te parado? Que tem te paralisado? Vozes de medo, vozes da cultura, dos padrões, vozes de pessoas. Então a gente precisa começar a entender quais são essas vozes e escolher aquelas que a gente realmente vai acreditar uma autoridade, que são aquelas que realmente nos importam, que são vozes construtivas, e deixar de lado aquilo que é destrutivo, porque senão, gente, ninguém produz nada nesse mundo. Vocês veem que tem pessoas que fazem coisas ótimas, aí na hora que você olha lá embaixo, no YouTube ou em algum post da internet, alguma coisa assim, tem um tanto de crítica que você fala assim, gente, mas a pessoa continua fazendo justamente porque aquilo não para ela. Pode falar. E as pessoas comentaram que adoram histórias. Sensacional. Também. E a Paty Lages comentou, precisamos acreditar em nós. Sim, precisamos acreditar em nós. E muitas vezes vão ter várias situações, várias pessoas,
A nossa própria cultura, às vezes a própria cultura do patriarcado, às vezes a cultura que sempre privilegia uma classe, uma raça, ela vai, de alguma forma, querer diminuir o outro. Porque a gente precisa de diminuir, eles acham que precisam diminuir um para aumentar o valor deles. E que é uma infelicidade, na verdade, né? Porque enquanto a gente não consegue entender que nós somos todos uma fraternidade humana, somos todos uma fraternidade universal, mas há diferenças. Não tem como a gente viver sem acreditar nisso. Porque há. E a gente precisa cada vez mais tentar fazer essa nossa parte. E aí a gente tem que pensar assim, gente, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que acreditar na minha voz, na minha própria história. E a gente tem que parar de deixar a nossa vida ser narrada pelo que os outros acham da gente. Tem gente que vive uma vida inteira querendo agradar as pessoas e se desagradando seus sonhos, adiando seus sonhos, abrindo mão daquilo que é importante para eles, para agradar o outro, para ter aplauso do outro, que são passageiros, porque na hora que ele fizer uma coisa que o outro não gostar, não vai ser aplauso, vai ser xingamentos. Então a gente tem que falar, gente, eu preciso ouvir a minha própria voz. Eu preciso viver os meus sonhos, viver o que eu acredito. Eu não posso viver para as pessoas. Eu não posso viver buscando aprovação alheia. Eu preciso viver buscando a minha própria aprovação. Eu preciso me aceitar antes de qualquer pessoa. E eu preciso buscar a aprovação do divino, a aprovação de Deus, a aprovação daquilo que eu acredito, né? Eu falo do divino porque para mim é que o rege, né, a nossa existência. E às vezes a gente fica o tempo todo querendo que o outro nos aprove. Sabe por quê? Porque no fundo, nós não estamos nos aprovando. Nós não estamos nos aceitando. Nós não estamos nos amando do jeito que nós somos. E aí, como a gente não está se amando, não está se aprovando, a gente busca essa aprovação em outras pessoas. E já que a gente está na quarentena, gente, eu passando coisa difícil para vocês na quarentena. Já que a gente está nessa quarentena, já que a gente está nessa situação tanto de limites, de crise, a gente tem que começar a olhar pra gente e falar, gente, deixa eu me aprovar. Deixa eu ter um movimento que é muito importante, que é o movimento de reconciliação comigo mesmo. Reconciliação comigo, um movimento de, olha, tirar um pouco das culpas, dos pesos, das mágoas, que me afastam de mim, que me afastam dessa reconciliação, de me sentir bem com a minha própria presença, para que eu possa começar a me curtir, para que eu possa começar a gostar da minha presença, gostar da minha própria companhia. E assim, gostar da minha voz e escutar mais a minha voz, acreditar mais em mim. E aí eu não vou precisar tanto, o tempo todo, que o outro goste de mim. É lógico que é bom as pessoas gostarem da gente, quem não gosta, né? É muito bom as pessoas gostarem, aprovarem a gente, mas isso não pode ser uma necessidade emocional a ponto de te fazer um mendigo emocional buscando migalhas. Entende? É bom alguém gostar de você, mas se alguém não gostar, e se você estiver vivendo a sua verdade, essa pessoa está com questões com ela mesma, porque antes dela não gostar de você, ela não gosta dela. Então a gente precisa disso, sabe? Pra gente se sentir melhor, essa reconciliação, esse gostar e curtir a gente mesmo. E principalmente, sabermos retornarmos ao estado de escutarmos a nossa própria voz. Porque eu acho que todo mundo, no fundo, tá um pouco desconectado disso. E às vezes esse momento vem ensinar várias lições pra gente, de solidariedade, várias coisas. Mas também eu acredito piamente que uma delas é da gente retornar certas coisas que a gente perdeu na caminhada. É a gente reapropriar de certas coisas que a gente perdeu ao longo do caminho, enquanto pessoa, enquanto humanidade, enquanto espíritos. E uma das coisas que a gente tem perdido é a nossa capacidade de escutar a nossa própria voz. E de acreditarmos em nós. Pode falar, Lu. A Bianca comentou, se não tivermos um grande filtro dos comentários e opiniões alheias, não conseguimos realizar os nossos sonhos e os nossos propósitos. Exatamente. E se a gente não aceitar também, eu vou voltar de novo na Brené Brown, que escreveu, né, A Coragem de Ser Imperfeito, e vários outros livros acerca ela é uma estudiosa da vulnerabilidade, aceitar a nossa vulnerabilidade, aceitar a nossa humanidade, aceitar os nossos erros, e aceitar que a gente, em algum momento, vai se demonstrar para o outro de forma vulnerável. A gente, em algum momento, vai errar com alguém. E a gente precisa, nessa hora, se reconciliar com a gente. A gente precisa ter essa generosidade de saber entender esse erro até para assumi-lo. Porque se a gente não entende, se a gente é tão ferrenho que a gente não se permite errar, a gente também não se permite assumir o erro. E muito menos aprender com ele. Então
Então a gente precisa se permitir a errar, a aprender com o erro e a correr atrás dos prejuízos e resolver. Porque temos que assumir essa vulnerabilidade, temos que assumir essa condição humana. E se o outro que te ama, ele vai gostar de você, ele vai gostar de você da forma que você é, sabendo que você nem sempre vai corresponder às expectativas dele. E a besteira de querer agradar todo mundo é que a gente fica escondendo quem a gente é. A gente fica escondendo a nossa própria vulnerabilidade. A gente fica escondendo os nossos erros, as nossas imperfeições, porque a gente tem que bater a meta das expectativas dos outros. Gente, se bater meta de empresa já é estressante, imagina bater meta de expectativa alheia. A gente vai morrer de estresse. Porque a gente tem várias metas de expectativas que nos rodeiam. Tem as metas que você tem que bater de expectativa no seu papel de mãe ou pai, no seu papel de amigo, no seu papel de esposa ou esposo, no seu papel de profissional, no seu papel de irmão. E se o tempo todo você for lidando com as expectativas, querendo sempre bater a meta do outro, a gente tem que falar, gente, eu preciso antes disso saber quem eu sou. Assumir essa minha vulnerabilidade e aprender a me escutar. Para que eu possa oferecer aquilo que eu posso. Posso oferecer aquilo que eu acredito. Porque uma pessoa no mundo precisa acreditar mais que todo mundo naquilo que você está fazendo, que é você mesmo. E às vezes a gente não está acreditando no que a gente está fazendo, sabe por quê? Porque a gente não está fazendo de acordo pra gente, de acordo com as nossas crenças. A gente está fazendo para o outro, para parecer para o outro. De uma forma superficial. É uma atitude superficial. Se a gente tiver uma atitude profunda, a gente vai fazer por nós. Pelo aquilo que a gente acredita. Sim, querendo muitas vezes beneficiar os outros. Mas assumindo que aquilo é a nossa vontade naquela hora. E que é isso que a gente acredita. A Ludmilla falou, se não aplicarmos esse filtro, nem conseguiremos saber quais são os nossos sonhos. Sim. A Priscila falou, são tantos acontecimentos nesses dias que a noção de urgência acaba nos afastando de nós mesmos, em função das várias ações que temos de tomar, de posições que temos que assumir. Exatamente. E o Roberto falou, aceitação é uma chave para a autotransformação, não é? É uma chave para autotransformação. E a gente tem que se aceitar, Roberto, principalmente nesse momento, com tudo isso que a própria Priscila falou. Aceitar o momento também que a gente está vivendo. Falar, gente, a gente está realmente em momentos limites. Em momentos que, sabe quando aquele momento que tá esticando o elástico? E o elástico já tá esticado. Quando soltar vai fazer tá de uma vez. Eu falo, vai machucar na hora que soltar. É isso. Esses são momentos que todo mundo está se sentindo de alguma maneira, em alguma área dentro de si, esticado. Eu tô me sentindo esticada em algumas áreas, você deve estar se sentindo esticada em outras áreas. E a gente tem que administrar esse estico. Como? Afrouxa um pouco, estica de novo. Afrouxa um pouco, estica outra área. Faz isso, senão arrebenta. A pressão arrebenta. Então a gente tem que pensar assim, gente, eu tenho que assumir que eu, inclusive, estou sentindo isso para que eu possa transformar. Porque se a gente não aceita, viver sem aceitação é viver num quarto escuro. E no quarto escuro a gente não tem ação lá dentro, a gente não pode arrumar as prateleiras desse quarto. A gente não pode mudar os móveis de lugar porque a gente não está enxergando. A gente não pode ser uma melhor versão de nós mesmos. E quando a gente aceita, a gente acende a luz desse quarto escuro. E a gente olha, às vezes, muitas vezes, a bagunça realmente que está ali, as roupas que estão jogadas pelo chão, mas se a gente está aceitando, a gente olha aquilo ali com amor. E com esse amor e essa força desse amor de olhar aquilo com tudo que está acontecendo, a gente pode agir em cima disso. E decidir catar as roupas do chão, decidir arrumar as prateleiras, decidir organizar esse quarto, porque esse quarto é a nossa própria vida. E quando a gente está vivendo sem aceitação, a gente está vivendo uma vida de luz apagada. Então a aceitação é trazer luz, é olhar o que está acontecendo, porque somente a partir do momento que a gente olha, que a gente acolhe o que está acontecendo, a gente pode agir. A gente pode transformar, a gente pode mudar, a gente pode tomar outras decisões, a gente pode caminhar. Então a gente precisa aceitar. E precisa ter esse amor com a gente, sabe? De falar, gente, o que eu tô precisando hoje? Ah, mas a expectativa é que eu acorde de manhã e seja produtiva, trabalhe. E começar a ver uma culpa dentro da gente, não sei se vocês sentem isso, a culpa de sempre precisar ser produtiva, porque quando você não é produtiva, você começa a sentir culpa de não estar fazendo nada, culpa de estar cansado, culpa de precisar de um tempo. E é sempre assim, eu tenho que ser produtiva. E às vezes, se você acordou certo dia de manhã falando, olha, vou aguar as plantas, entende? Porque agora eu preciso desse momento.
Nesse momento de silêncio. Mas você não está produzindo nada, você não está arrumando casa, você não está fazendo isso, você não está trabalhando. Não, estou aguando as plantas. Porque é a hora que você vai pegar esse elástico que está esticado, quase rasgando, e vai afrouxar um pouquinho. E isso faz muita diferença. Então a gente precisa disso pra gente viver. A gente precisa se escutar, sabe? Ver o que nós estamos precisando. Porque se você perguntar pra uma pessoa que tá passando na rua, o que é que você acha que eu preciso? A pessoa tem uma opinião. A pessoa nem te conhece, mas ela sabe o que você precisa. As pessoas normalmente não sabem o que precisam, o que querem pra própria vida, mas elas sabem o que os outros precisam e o que os outros deveriam querer. Porque a gente tem esse excesso, a gente tá vivendo num mundo muito exteriorizado. As pessoas olham muito pra fora. Então a pessoa pode não saber nada, não sabe, pode saber se o suco que ela gosta de tomar, mas ela sabe o suco que você deveria tomar, porque vai te fazer bem. Então a gente tem que começar a parar de ficar pedindo essas licenças para o outro para realizar o nosso sonho, para ser feliz, e decidir com a gente mesmo ser. E na hora que a gente decide ser feliz, decide acender a luz do nosso quarto com aceitação, decide ir para a arena da vida, ter essa consciência e essa maturidade de que vão ter pessoas na arquibancada. Porque também a gente fala assim, eu quero viver meu sonho, mas eu não quero que ninguém me incomoda. Eu não quero que ninguém me critica, eu não quero que ninguém fale mal de mim, eu não quero que ninguém me incomoda, eu não quero que ninguém mexa comigo. Não tem jeito. Vai acontecer, é que nem uma criança que vai pra escola e fala, não quero ter nenhuma briga com nenhum amiguinho. Se você foi pra escola um dia, minha filha, você sabe que durante sua vida escolar, em alguns momentos, teve tensões com amiguinhos. É a vida, é se colocar na arena. Então, na hora que você tá indo buscar os seus sonhos, tomar suas próprias decisões, tem essa questão de você ser independente. Porque como você não está satisfazendo sempre os desejos dos outros, os que não estão se sentindo satisfeitos vão falar alguma coisa. Mas nessa hora você tem uma escolha, que é em qual opinião eu vou dar o meu valor. Onde eu vou acreditar autoridade. E a primeira autoridade que a gente tem que acreditar é na nossa própria voz. E é essa a importância da gente escutar a nossa própria voz, da gente se valorizar, do amor próprio. A gente faz um trabalho muito bonito no Mulheres Luminosas, que a gente inclusive tá aí com o Instagram, viu gente? Aí dá uma arroba aí, Mulheres Luminosas, que a gente fala muito dessa questão do feminino, da gente se olhar no universo feminino, né, como mulheres, da gente ter essa capacidade de se autoconhecer, de se aceitar, de olhar pra gente mesmo e despertar o melhor que existe em nós, de descobrir a nossa própria luz. Então eu acho que a gente precisa fazer isso pra vida, sabe? E sempre vai ter uma pessoa que vai falar, vai ter uma situação que vai ser difícil, mas aí você tem que novamente falar, quem dá o valor sou eu. Quem acredita a autoridade é a minha decisão. E eu preciso acreditar a autoridade na minha voz interior, no que eu acredito, na presença da luz, porque a luz sempre vence, não vence? A gente fala muito isso na Dedico, a luz sempre vence. Então por que a sombra te perturba? Porque a gente ainda dá ouvidos pra sombra. Dá ouvidos até demais. Tem dia que você fala assim, gente, como eu passei o dia anterior dando ouvido pra sombra, não precisava de ter tido o desgaste que eu tive. Mas fiquei dando ouvido pra sombra, vê se pode. Então a gente precisa falar, não, gente, eu tenho que escolher para quem eu vou dar ouvidos. E se eu escolher que eu vou acreditar na luz e que a luz sempre vence, na hora que a sombra vir falar e tudo, a gente fala, olha, isso eu nem tô querendo saber, porque não me importa. Alguém falou? Samuel falou, precisamos aprender a nos acolher e amar, pois só assim seremos capazes de amar e acolher os outros verdadeiramente. Exatamente, tem um texto do Mestre Miquel que fala isso. Foi até uma frase que colocou essa semana sobre acolhimento. Foi. Quando a gente se acolhe, a gente tá acolhendo o outro. Foi hoje, a frase de hoje. Eu achei ela linda, inclusive, por isso que eu li ela umas 2 vezes. Que fala isso, assim, de essa questão da gente se acolher. Quem acolhe e ama o outro são pessoas que normalmente se acolhem e se amam. Quem tá muito duro e severo com o outro é porque a pessoa também é dura e severa com ela mesma. Quer criar a frase? Sim. Todo aquele que aceita e ama o outro, aceita e ama a si mesmo, permitindo que a felicidade e a serenidade sejam desfrutadas. Sim, exatamente. Então a gente tem que pensar isso, gente. Toda vez que a gente faz um bem pra gente, a gente tá fazendo um bem pra humanidade. Porque quando a gente descobre mais amor dentro da gente, a gente se ama, a gente tem maior facilidade para dar esse amor pro mundo. A gente tem maior facilidade para distribuir esse amor também. Então, eu queria dizer isso para vocês hoje, da importância que a gente precisa, sabe, começar a dar mais ouvidos, mais crédito, mais valor, mais autoridade para a nossa voz interior, para aquilo que nós acreditamos, para a direção que a gente quer seguir, para a presença de Deus que habita em nós.
do que para todas as outras vozes que nos cercam. Que às vezes são vozes que não merecem a nossa credibilidade, que não estão na arena como nós, estão na arquibancada. E isso muitas vezes vai fazer a gente conquistar os nossos sonhos. Quando a gente decidir a nossa meta e ir atrás dela, e o outro vai falar, mas eu acho que isso não deveria ser essa meta. Mas eu acho... Porque, gente, sonhar, ninguém tem que sonhar pra você, é você que tem que sonhar pra você. É você que tem que criar a sua própria vida. E mesmo as opiniões das pessoas não criam a sua realidade, são só palavras. Agora, as nossas ações, as nossas escolhas diárias, pequenas, cada uma delas, criam a nossa realidade. Os nossos pensamentos. Então a gente pode, todos nós, eu, você, nós podemos criar a nossa realidade. A partir do momento em que a gente vai para a arena da vida, que a gente acende a luz do nosso quartinho com aceitação e vê o que a gente precisa arrumar. É difícil, com certeza. Tem as dores de acender a luz do quarto, que às vezes você fala, tem hora que eu entro no quarto, se for falar de quarto, né? Tem hora que eu entro no quarto dos meus filhos que eu falo, não quero nem entrar. Porque se eu entrar eu vou ver que tá tão bagunçado, eu vou me responsabilizar, vou querer arrumar e agora eu não tô tendo tempo. Então assim, é difícil. Quando a gente vai acender a luz do quarto que é a nossa vida e começar a aceitar as coisas, é complicado a gente aceitar e acolher certas coisas, certas arestas, certas dificuldades. Mas a gente precisa assumir essa nossa vulnerabilidade. Porque quando a gente assume essa nossa vulnerabilidade, a gente justamente encontra a nossa força. O Júnior falou, suas palavras deveriam ficar de forma indelével, ficar em nossos corações. Amém. No meu também, em todos nós. Por isso que eu amo esse momento da mensagem de amor, para a gente, né, poder pegar essas palavras e fazer delas sementes e que elas cresçam, frutifiquem na nossa vida. E a gente precisa escutar então, gente, a nossa própria voz. A gente precisa escutar os nossos sonhos, ir atrás deles. Sim, tem opiniões que são importantes, que a gente possa escutá-las, mas a gente escolher aquelas que a gente realmente acha que são de pessoas relevantes, que nos trazem autoridade, que tem amor ali envolvido, que conseguem ter essa visão mais clara. E, gente, a gente não precisa ficar adiando aquilo que a gente precisa fazer, os nossos sonhos, porque a gente precisa ficar atendendo o tempo todo as necessidades alheias. A gente também tem que saber que a gente precisa atender os nossos sonhos. E pode ser um dos nossos sonhos, inclusive, ajudar as pessoas. Mas atender as expectativas é justamente assim, o que o outro acha que eu deveria ser. E a minha pergunta é, o que você acha que você deveria ser? Quem você é? Do que você gosta? O que você gosta de fazer? O que te traz alegria? Você tem feito essas coisas que trazem a você alegria? Ou você tem vivido tão sobrecarregado com as altas metas das expectativas alheias que a gente tem que bater, igual meta de empresa, que você está deixando de lado isso? Principalmente nesse momento de quarentena. Eu digo por mim, às vezes tem dias que a gente faz tanta coisa, eu sou mãe de 3, trabalho, coordeno, muita coisa, que a gente tem que parar uma hora e falar, gente, eu também tenho que fazer coisas que me recarreguem a bateria, as minhas energias, me recarreguem meus recursos emocionais, meus recursos mentais. E mais importante de tudo, os seus sonhos não tenha vergonha deles. Não são pouco, não são absurdos, são seus. E você é a primeira pessoa que deve valorizar seus sonhos. Porque esse é o primeiro passo para eles se tornarem reais. Você é a primeira pessoa que deve valorizar suas qualidades. Que esse é o primeiro passo para que elas possam florescer na sua vida e se multiplicarem em graças. Nós precisamos dar esse valor pra gente mesmo. A gente precisa descobrir essa nossa força interior, ouvir a nossa voz, acreditar mais em nós, tá bom? Essa é a mensagem de hoje, do Mensagem de Amor. Eu gostaria de agradecer muito a vocês, ao coração de cada um que tá aqui conectado. Espero que a gente tenha se fortalecido nessa corrente de luz agora, que a gente possa renovar as nossas forças, as nossas esperanças. Siga caminhando, siga remando, não vamos desistir agora, não vamos parar. E repense, tem esse momento para repensar a sua vida, as prioridades, as expectativas que você está querendo atender. E pensa se você está também dando esse espaço para você, para sua voz interior. A Marina comentou, um presente de Deus, suas palavras, Sara. A Priscila, somos infinitos, afinal. Somos infinitos. Infinitas são nossas capacidades.
Então não duvide de você, não duvide das suas capacidades. Você pode aprender algo novo agora. Desligar essa live e abrir alguma coisa de aprender algo novo. Amanhã, se você quiser. Você pode, sabe, falar assim, gente, eu decidi que agora eu vou aprender, sei, um instrumento, vou aprender outra coisa, vou ir atrás de algum sonho, de coisas que estavam guardadas. Aproveite esse momento, que é um momento que realmente as pessoas estão repensando aonde a gente tem colocado nosso valor. Quantas vezes a gente está percebendo que às vezes o que a gente achava que era tão urgente, que era a nossa rotina, que a gente tinha que cumprir fora de casa, né? Que às vezes nos afastava inclusive das coisas essenciais, como a nossa família, não vale de nada. Acabou, de uma hora para outra, acabou a agenda, acabou a rotina. Então a gente às vezes deposita muita atenção, muita energia, muito tempo em coisas que são extremamente superficiais e passageiras. E a gente deixa num cantinho só se sobrar tempo quando der aquilo que é essencial. Então se a gente está nesse momento repensando isso, vamos repensar com carinho também dentro da gente. O que a gente tem escutado e se a gente tem lembrado de escutar a nossa voz interior. A Michela comentou, ter a coragem de viver o sonho que Deus sonha para nós. Exatamente. Viver os sonhos de Deus, viver os nossos sonhos, viver aquilo que a gente acredita. Sabe, se você acredita que é interessante, que faz bem, que te dá uma razão para viver, participar de um movimento de luz, participar ter uma vida espiritual, ou participar de uma ONG, faça isso. Que isso te engrandece. Aí se alguém fala, toda vez se você fala assim, eu vou sair agora. Se a gente pudesse estar saindo, né? Mas assim, vou sair, vou ali. Mas vai chover. Não devia sair agora. Eu acho que deixa pra amanhã. E aí a gente começa às vezes a escutar isso, e dar crédito, e dar valor. E começa, é verdade, acho que eu não vou. E aí a gente vai ficar igual aqueles sapinhos, todos com sebo na barriga, somente vendo os outros, querendo que, como a gente não conseguiu, não querendo que ninguém consiga. Então, em vez da gente viver essa vida assim, meio amargurado, com esse sebo da barriga, porque a gente não conseguiu, vamos ter, que nem eu falei da história, ser aquele sapinho que, olha, não vai escutar o que os outros vão falar, esse tanto de opiniões, e vamos colocar a nossa bandeira lá em cima. Vamos ter a vitória dos nossos sonhos. Eu tenho certeza que vocês estão aí com todas as capacidades infinitas para realizar. Ana Paula falou, gratidão, suas palavras dão ânimo para viver com alegria. Exatamente. Gente, viver com alegria é uma escolha, não é uma consequência de que tudo deu certo. A gente às vezes acha que a gente tá vivendo com alegria, essa pessoa tá feliz porque tudo na vida dela deu certo. Então é uma consequência a alegria dela. A alegria não é consequência. A alegria é escolha. Você escolhe antes, inclusive, não é nem no final do dia. É no início você escolhe viver com alegria. E independente do que aconteça, você vai lidar com os fatos. Sejam eles desafios, sejam eles bênçãos, graças, você vai lidar com eles escolhendo ver o lado do copo cheio, escolhendo a alegria, escolhendo o otimismo. Então a alegria não é escolha, é consequência. Desculpa, a alegria não é consequência, é escolha. Então que a gente possa escolher a nossa alegria diariamente, como também escolher escutar a nós mesmos e nos valorizarmos mais, tá bom? Um grande abraço no coração de vocês, eu agradeço muito a presença de vocês, que a gente possa sentir uma onda de amor invadindo todos os nossos corações nesse momento e trazendo paz, harmonia, equilíbrio e gratidão. Gratidão a todos. Eu vou terminar com o nosso lema do Movimento Dedico, que o amor é para agora, o amor é para todos.